nos convidar aí, né? Quem vocês acham que pode tirar proveito dessa discussão, dessa temática que a gente vai ter hoje? Os convidados conseguirem direitinho, alguns probleminhas técnicos lá. Mas quero dar as boas-vindas a todos, né? Quem já está presente. Então, pronto, os nossos convidados já chegaram. Então a gente já pode começar, né? Bom, a gente está numa transmissão da Capelania Universidade da Universidade Federal de Extensão, que tem como propósito servir de suporte, né? De base de apoio, de aconselhamento, de escuta, de socorro, de auxílio, fazendo uso de princípios, né, de valores cristãos, né, da fé cristã, para auxiliar a comunidade, servir de ponto de suporte, de apoio para a comunidade acadêmica. Então, todos que estão aqui são bem-vindos e a gente quer que compartilhem aí, convidem pessoas para participar da temática de hoje sobre relacionamento e tempo de confinamento, né? Assim, se você conhece pessoas que você acha que podem tirar proveito disso, né? Dessa discussão, dessa conversa. Por enquanto somos só 2, né? Online, vamos um pouquinho mais algumas pessoas que chegaram. E aí, né, aí eu apresento os convidados. Então, isso a gente pode ir conversando aqui. Isso, exatamente. E como é que está aí esse período aí de confinamento? aqui a gente está em teletrabalho, né? Revezando entre as atividades da universidade, cuidar da Elise, e só isso já ocupa o tempo todinho. É verdade. O pessoal está tendo um bocado de coisa que não consegue fazer, né? A gente está faltando tempo, porque eles não estão para a escola, nem tem ninguém para ajudar com ela, né? Então ela toma um turno e meio de cada um de nós. Só conectar aqui esse carregador, né? Porque sim. a bateria estava acabando. Vou passar. Pronto, agora está tudo certo. Aí online aqui temos só a professora Valdeni. Professora Valdeni, boa noite, está aí também. A Lene também está aí, né? Boa noite. Por enquanto só vocês dois. Lembrando ao pessoal aí que eu sou egresso da UFP, viu? Sim. Sim. Um abraço aí para todos. Nando se formou em que ano, Nando? Na UFP? Eu me formei, acredito que em 2010. Sim. 2010. Por aí. 2010. Sim. Um tempinho. Nós... E lá... Sim. Não, eu também já faz muito tempo já que me formei. Se for olhar, formei sabe quando? Só que na UFC, né? Foram em 2004. 2004. Não tem tempo. Juan, boa noite. O professor Juan entrou aí também. Agora somos... Deixa eu ver. Convidando algumas pessoas aqui. Tentando dar um jeito aqui de segurar o celular. Nosso estúdio aqui parece que isso é o meu aparelho da outra vez. É que enfim conseguimos. Eu não sei se meu aparelho tem uma instabilidade muito grande para essa conexão.
Sim, gente, mas vamos começar só nós mesmos, porque Vamos lá. já está com 10 minutos. Né? Então, boa noite a todos, né? Reforçando para os que entraram agora. Estamos aqui com o Francisco José Fernandes, que a gente chama de Nando, né? E Kézia Stephanie, né? O Nando, ele é psicopedagogo, né? A Kézia é psicóloga. Eles atuam, né? Também na área de educação, né? A Kézia é psicóloga do Instituto Federal de Piauí, né? O Nando, ele trabalha também nessa área de psicopedagogia, né? Eles vão explicar melhor um pouquinho, falar um pouquinho mais da atuação deles. E aí são meus amigos, né, conhecidos de longas datas, também trabalham com aconselhamento de jovens, né, são também cristãos, né, também servem em suas igrejas e a gente convidou para fazer parte, né, conversar a respeito dessa temática sobre relações, né, em tempos de confinamento, né. A gente sabe que nesses dias de confinamento, né, de quarentena, os relacionamentos, eles ficam, acho que os nervos ficam à flor da pele, né? São prejudicados com isso também. Então, o convívio vai se tornando cada vez mais difícil, né? E nós, então, convidamos para conversar um pouco, falar sobre como a gente pode minimizar um pouquinho essas barreiras, essas lutas, né? Então, eu queria pedir a Nando e Kézia que já se apresentassem melhor, já falassem um pouquinho sobre a área de atuação de vocês, o interesse que vocês têm também nessa área de discussão, né, de temática. E aí a gente vai começar a fazer umas perguntinhas. Ok, boa noite, Nelber. Bom falar contigo, vocês que estão vendo a live. O Nelber já falou sobre psicopedagogo há aproximadamente uns 5, 6 anos. E a gente trabalha mais especificamente com dificuldades de aprendizagem, né? Crianças, jovens, adolescentes e adultos. E também na área institucional, né? Dando suporte a escolas, empresas e outros nichos, né? Vamos dizer, os locais mais precisam da nossa atuação, né? E assim, o objetivo mesmo de hoje é a gente, pelo menos, elucidar algumas questões pertinentes à temática, né, colocada, que nós vivemos uma dinâmica social totalmente diferente, né, ou inesperada. Eu acredito que a nossa interação aqui vai elucidar muitas coisas e talvez ajudar muitas pessoas e também a nós, né, principalmente a nós. Boa noite, Nel, e boa noite a todos que estão acompanhando. Eu trabalho no Instituto Federal de Piauí, aqui do campus do Cocal, fica próximo de Parnaíba. Muita gente tem dúvida, né? Qual é o Cocal? É o de Telha? É o dos Alves? É o Cocal que eu digo que sou Cocal, chamado de Cocal da Estação. E aqui a gente tem uma média de... São aproximadamente 600 alunos que frequentam, né, o Instituto Federal do Piauí, e a gente tem ensino médio, ensino técnico e ensino superior. E o atendimento psicológico é feito a todos que estão lá, né? Independente do curso, a gente fica disponível para atendimento, mas não especificamente só isso. A gente também trabalha com de professores, orientando sobre justamente as relações interpessoais, habilidades sociais, e são aspectos que interferem significativamente no contexto de sala de aula. A gente sabe que a maneira como a gente se relaciona com o outro vai permitir ou dificultar o progresso de um objetivo que você tem em comum. Às vezes o professor tem uma proposta, ele se prepara, ele tem uma vontade de ensinar, mas
ele, muitas vezes, por uma dificuldade na interação, pode ter dificuldades ali em transmitir o que ele quer. Então, o interesse no assunto vem muito dessa vivência, né? Que a gente já vê como são as relações no ambiente de trabalho e também no meio cristão, que a gente se relaciona com grupos. Então, falar sobre relação interpessoal é muito importante. Ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo, onde muitas mudanças são inseridas e a gente precisa se adaptar, vamos dizer, de uma maneira meio rápida, uma coisa que a gente nem sonhava. Há poucos meses atrás, ninguém imaginava um contexto tão diferente como esse que a gente tem. Eu lhes pergunto, vocês como pessoas que atuam nessa área da psicologia, né, o que vocês teriam a nos dizer sobre até que ponto os relacionamentos, né, interpessoais eles são importantes para a saúde psíquica, né? Quero dizer, será que tem pessoas que são mais autossuficientes, né? Quero dizer assim que me parece que é um perfil muito típico, né, do homem pós-moderno, né, na pós-modernidade é uma certa busca por independência, né, por individualidade, tentativa de se assegurar, né, de se, dizer assim, se sustentar por si só, né? Vocês falam um pouquinho sobre isso, né? Qual a das relações, né? O quão as relações são importantes para a saúde psíquica da pessoa, né? Sim, a gente precisa do outro desde que a gente nasce, né? Então, nós somos seres sociais por natureza. Então, as relações interpessoais, elas vão vir para tudo na nossa vida. Nossa forma de lidar com problemas, com desafios. É através do outro que a gente reconhece também a nossa individualidade, que a gente consegue se diferenciar, estabelecer o que é meu, o que é do outro. A gente aprende a negociar, a gente aprende a fazer cooperações. Então, é inerente à sobrevivência humana essa relação. E nesse contexto que a gente vive agora, a importância realmente se relaciona muito com isso que você colocou, Nelvio, que existem pessoas que nessa formação, nessa construção, a gente costuma muito falar nisso em psicologia, né? A construção do ser social, a construção do indivíduo, que é indivíduo, mas também é social, né? Então, a construção desse indivíduo, as suas características genéticas, a sua formação de personalidade, vai interferir também na maneira como ele encara esse momento. Tem pessoas que já têm o hábito de se socializar mais, tem outras que são mais retraídas. E o isolamento ele pode potencializar algumas características, né, de isolamento ainda maior, ou ele pode trazer um sofrimento significativo para pessoas que eram extremamente sociáveis e causar um desconforto maior. Tanto que algumas questões pontuadas na clínica, né, que eu trabalho, aí levando para a perspectiva de dificuldades de aprendizagem, e aqui eu quero ressaltar que quando a gente fala de aprendizagem, a gente entende que a aprendizagem não é somente a aprendizagem escolar, mas isso tem um significado, né, bem amplo. A maioria das dificuldades que nós, vi uma boa parte que eu identifico no processo de entrevista, né, na anamnese, eles são frutos das dificuldades dos que existem nos relacionamentos, ou da própria ausência, né, dos relacionamentos. Eu costumo dizer que o ser humano ele foi feito para viver em sociedade, né, embora haja essa questão da vontade, né, da independência, a sociedade pós-moderna, a pessoa querendo ser independente, mas no fim dessa discussão a gente sempre vai ver que o ser humano nasceu para viver em sociedade. Então a gente culmina no mesmo pensamento. Eu queria só ver o pessoal que está entrando aí, né? Enviar os convites para
para seus contatos, pessoas que vocês entendem que precisam ouvir também, né, essa conversa. E vão espalhando aí os convites, certo? Que é um assunto muito interessante, eu acho que muito importante, muito válido para nosso momento, que é as relações, né, dentro desse contexto de isolamento, né, social. E os nossos convidados aqui são Kézia e Nando, né, modo como nós costumamos chamá-los, né, que estão na área de psicologia, psicopedagogia, e estão aqui conversando com a gente, né? Estavam falando agora há pouco sobre a importância dos relacionamentos para a questão da saúde psíquica, né? E como, acho que foi Kézia que agora há pouco, né? Como esse tempo de isolamento, né? De isolamento social pode potencializar algumas características, né? A pessoa ela já é mais inibida, pode ter um momento crucial também, né? E aí eu queria colocar já... e vocês podem fazer perguntas aí também, ok? Perguntas práticas, perguntas mais teóricas também, né? Podem ficar à vontade para perguntar, para interagir. Seria muito bom que interagissem aí nos comentários. Deixa eu só encontrar aqui minhas perguntinhas. Pronto. Então, eu te pergunto, o que vocês acham? A questão do convívio, né? Mencionaram que o relacionamento é importante para a saúde psíquica também, né? A saúde psicológica das pessoas. Mas eles perguntam, mas a convivência ela pode ser demais, pode ser demasiada? Quer dizer, existe uma dose, por exemplo, agora confinados, juntos, passando o dia todo juntos, todos os dias, o tempo todo, né? Eu lhes pergunto, vocês podem participar de vocês também, né? Mas eu lhes pergunto o que vocês acham? Como vocês compreendem isso? Se existe alguma teoria também, né, que fale sobre essa questão, né? Tem limite para isso, para convivência? Até que ponto a convivência é saudável, até que ponto é ruim, né? Precisa, às vezes, dar uma folga um do outro. Precisa, viu? A convivência ela pode realmente ser demais. Eu até estava lendo um livro que uma amiga psicóloga me mandou sobre amor líquido, de Zygmunt Bauman. E ele fala muito sobre as relações na modernidade, né? Essa era da tecnologia, né? E ele fala um pouco no prefácio, né? No início da introdução, sobre a questão de se relacionar demais. E ele vai dizer justamente que o relacionamento é como a vitamina C. Se você ingere demais, você vai sentir náusea, né? Vai sentir desconforto. E então é preciso dosar isso, porque nós somos, como eu falei, seres sociais, mas também somos indivíduos. Então não é porque eu gosto, eu preciso me relacionar, que eu sinta conforto fazer isso o tempo inteiro. O confinamento, ele meio que imprime essa noção, né, de que você está dentro de casa, você está constantemente no contato com o outro. Mas é possível a gente fazer um certo distanciamento até dentro de casa, não se intrigar com o outro, mas preservar algumas atividades que são importantes para você, para o seu bem-estar, para o seu equilíbrio. Seja um momento de leitura, um momento que você escuta a sua música preferida, ou até o autocuidado mesmo, o banho, a higiene, né? São aqueles momentos individuais que muitas vezes vão resgatar aspectos positivos no seu relacionamento com o outro. Porque quando a gente cuida da gente, a gente também está facilitando a nossa relação com o outro. Então, esse relacionamento em casa precisa também de um equilíbrio. Embora a gente esteja confinado no mesmo espaço, mas a gente precisa manter esse equilíbrio para não se sobrecarregar também com o que é do outro. Né? E ter essa linha fina, né? Porque todo relacionamento, assim, a gente não pode colocar muita expectativa, né? O excesso de expectativa aí vai esgotando
as forças, né? Então, acredito que mesmo nessa perspectiva que a gente vive hoje, né, a gente pode proporcionar uma dinamização nesse relacionamento, ou tornar o relacionamento mais dinâmico, né? É claro que a gente está dentro do mesmo ambiente, né? A gente se vê todo dia, mas é totalmente possível a gente dinamizar esse espaço, né? Sem criar muitas expectativas em relação ao outro, porque a partir do momento que eu crio muitas expectativas em relação ao meu par, né, eu posso sufocar o meu relacionamento. Então, acredito que os espaços, mesmo limitados, precisam serem respeitados, né? Então, a perspectiva é essa mesmo. E aí a gente entra um pouquinho na questão da rotina, porque é importante a gente ter uma rotina. Às vezes a gente associa a rotina à monotonia, são coisas diferentes, né? A rotina é aquela organização que eu faço do meu dia, de forma, vamos dizer assim, meio consistente. Todo dia eu tenho um horário de acordar, um horário de dormir, embora que aqui em casa a gente não esteja conseguindo respeitar muito esse horário de dormir, né? Mas é saudável que a gente tente pelo menos manter um tempo regular de sono, um espaço para eu dividir o meu tempo com a outra pessoa com que eu convivo ou com as outras, né? A gente tem famílias aí grandes também. E tempo que é meu. E comunicar isso para o outro. Muitas vezes, se é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com o limite, você vai precisar dizer para esse outro, olha, eu vou passar tanto tempo aqui com você, mas eu preciso desse tempo para mim, para eu fazer isso e aquilo outro. Às vezes é um trabalho, teletrabalho, né? Você estava falando agora há pouco. Às vezes é uma atividade de autocuidado mesmo. Mas é importante que isso seja conversado para a gente ter esse equilíbrio. Eu lhes pergunto, e assim, já que existe limite até para isso, né? Eu lhes pergunto que sinais a gente pode identificar quando ele está chegando, assim, e o que, vamos dizer assim, e o que fazer quando a gente identificar esses sinais, né? Poderiam dar de dicas, né? Eu não entendi direito. Os sinais de que está chegando? De que, assim, sinais de que esse limite da convivência, né? Assim, vamos dizer assim, tá chegando, né? Ou seja, então a convivência tá começando a ficar estressante, né? Que sinais a pessoa pode identificar de entrar em atritos, antes de entrar em brigas, né? E o que poderia fazer para aliviar as tensões aí nesse sentido e retomar, né, as coisas dentro da normalidade com qualidade, né? Porque às vezes você tem quantidade, né, mas não tem qualidade no convívio, né? Exato. Os sinais são muitos. A gente pode ter um aumento da irritabilidade, que seja uma fala mais agressiva, às vezes agressões físicas, né? Que infelizmente a gente tem tido esse aumento dentro dos lares também, nesse período de confinamento. Também pode haver uma tendência a um isolamento maior, né? Pessoas que, não, já que eu não quero brigar, eu vou me isolar totalmente. E aí evita falar, manter contato. Ou a gente pode ver pessoas muito ansiosas, pessoa querendo escapar frequentemente daquele espaço. Choro também. São alguns sinais que a gente pode perceber que a pessoa já não está bem. Geralmente falas ríspidas também na relação, elas indicam muito isso. Tem alguma coisa que está irritando, né? Então, a primeira pessoa que perceber isso, é interessante que diga e sinalize para o outro. Eu percebo que você está sentindo algum desconforto. Ao invés do ataque, porque muitas vezes quando a gente se sente ofendido, a gente tende a atacar. Ah, mas tu também fez isso. Ou então tu é isso, é aquilo outro, né? Mas o caminho da conciliação é justamente eu mostrar que que identifico a dor do outro, que identifico o problema que está sendo apresentado ali diante de mim. Olha, eu percebo que você está irritado, eu percebo que você está assim. Você quer conversar sobre isso? Dá um espaço para que a pessoa fale, para
que ela expõe aquilo que está incomodando. O primeiro passo para tentar mediar, quando a gente chama de conflito, né? Quando o conflito já está instalado, é a gente tentar perceber o que está incomodando. Primeiro, acolhe aquela dor, sinaliza para a pessoa o que está acontecendo, o que você está percebendo, e deixa ela falar. E às vezes é algo, ela está incomodada com algo que você está fazendo e você nem está percebendo que aquilo está sendo cansativo para ela, está sendo estressante. Porque a gente precisa entender que esse período de confinamento, ele naturalmente já traz estresse para todos nós. É uma situação nova, normalmente tem uma certa dificuldade de lidar com aquilo que altera demasiadamente nosso modo de viver. A gente tinha um modelo de vida, e de repente esse modelo é girado assim, quase 360 graus, e a gente precisa ter estratégias para lidar com isso. Muitas famílias estão enfrentando aí problemas como desemprego, problemas de diminuição salarial e também escassez de alimentos, algumas coisas já faltando na sua cidade. Então, são outras questões que também interferem, contribuem para esse conflito. Isso também a gente pode identificar quando esse comportamento ele vai se repetindo, né? Como bem falou, eu chamo de Betinha, né? As questões mudaram, né? Tudo mudou muito de repente, de uma hora para outra a gente se viu nessa quarentena. E quando esse comportamento se repete, aí se acende uma luz vermelha, né? E aí, como ela falou, abre-se espaço para o diálogo, né? Para ver quais são os limites, né? Que eu tenho que estabelecer, né? Para o próximo, né? Para que ele não venha sofrer e nem eu venha sofrer com o sofrimento dele. Sem contar que a gente fala também de mudanças de papéis, porque você, muitas vezes, vamos falar aqui mais do público feminino, que isso é mais comum, você é a dona de casa em determinados momentos, quando você trabalha fora, você é mãe em tempo integral, mas assim, você geralmente, quando você trabalha fora, você tem alguém que toma de conta do seu filho, por exemplo, e aí você tem determinadas horas pré-estabelecidas para cuidar dele. No período que a gente está vivendo agora, é o tempo todo com aquela demanda do filho, do marido, da casa, né? Então, do trabalho, muitas vezes, que às vezes o trabalho não parou, e aí é necessário a readaptação a tudo isso. Se você não tiver uma relação de parceria, de cooperação dentro do lar, vai ficar muito difícil essa relação. Porque é como você falou no começo, será que esse convívio pode ser demais? Ele pode. À medida que eu acumulo papéis agora, né, dentro do lar, que antes eles tinham horários definidos. Agora eu tenho uma dificuldade porque eu estou sob esse controle de muitas coisas ao mesmo tempo. E eu vou precisar criar uma nova rotina dentro de casa, separar papéis e contar com a ajuda de quem convive comigo. Não dá para levar tudo só. A mesma coisa em relação aos homens também, né? Eles são mulheres. Mas falei mais com o feminino, porque ultimamente eu tenho muito essas queixas. Isso é muito recorrente. Não consigo lidar com tudo. O filho está... Eu estou falando com vocês e o filho está destruindo tudo aqui dentro de casa. Então, é uma situação nova que a gente precisa se readaptar. Eu acredito que a mulher sofre com uma pressão psicológica realmente maior, né, nessas horas, de modo geral. Mas deixa eu fazer aqui uma síntese do que foi falado. Primeiro, que nós temos saúde psicológica. Tem alguns alunos meus aqui da engenharia também, né, assistindo, e eu até costumo dizer que a gente da área de tecnologia, a gente tem uma tendência muito impessoal, né? A gente tem uma tendência muito autossuficiente, muito o querer ser, né? E às vezes isso eu penso que nos desumaniza um pouco e penso que também traz alguns problemas, né? De até saúde emocional, né? Com o tempo, né? Mas foi dito aqui
relações, elas fazem parte, né, necessária, essencial da saúde psicológica, emocional, né, da pessoa. Mas também foi falado que a convivência também tem seus limites, né? A convivência em excesso também pode ser prejudicial, né? E que é possível a gente reconhecer sinais quando isso está acontecendo, né? E, e aí então a gente falou sobre essa, e agora eu vou falar também sobre escassez, né? Porque o fato de hoje as pessoas estarem nesse confinamento e serem, de certa forma, forçadas a conviver muito juntas ali, mas isso não necessariamente significa que estão, de fato, convivendo, né? Hoje a internet está aí, né? A tecnologia está aí, e uma frase que eu ouvi uma vez, eu estou repetindo, né? Que a tecnologia ela nos aproxima, né, dos que estão distantes e estão perto, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também. Sim, as relações no nosso mundo tão tecnológico, muitas vezes ela se torna muito frágil também, porque através da mediação das redes sociais, a gente consegue muitas vezes fazer um distanciamento, porque eu tenho um grupo, eu faço parte daquele grupo, a gente observa muito isso em relações de grupos de amigos, né, de família, ou mesmo grupo de trabalho. Eu convivo com aquele relacionamento até o ponto que é interessante para mim. Mas a partir do momento que eu sinto que aquilo é desconfortável, eu deleto, eu saio, né, eu excluo, eu desconecto. Então, isso é que o Zygmunt Bauman também vai falar, né? Que essas relações, esses amores de hoje, eles ficaram mais líquidos, mais frágeis. Ele é ágil, né? É fácil conectar, mas ao mesmo tempo é muito fácil também desligar. E ele exige, vamos dizer, exige menos que os relacionamentos presenciais. Vamos dizer, os reais, né? O que a gente costuma chamar de relacionamento real. E, embora seja fácil, né? Mas ele tende também a ser mais volátil. E essa característica dele é que pode realmente trazer, vamos dizer assim, um certo ciclo de sofrimento, que eu tenho que me apegar até o momento que aquilo é interessante para mim, que aquela pessoa tem algo a me oferecer, mas se ela não se mostra mais interessante, eu desligo, desconecto. Isso em relacionamento afetivo, em amizades, né? Só que o excesso disso vai fragilizando a minha saúde psicológica. Porque se eu faço isso com uma frequência muito grande, eu desenvolvo uma resistência cada vez menor a frustrações dos relacionamentos e a tendência é eu não ter uma ligação forte com ninguém. Então, nos momentos que realmente precisar, que eu realmente necessitar desse apoio, eu não vou encontrar. Porque as relações investir, entre aspas, tempo, eu também desperdicei muito facilmente, né? E aí, nós temos esse problema que a gente precisa realmente saber como usar essa tecnologia de maneira a aproximar, né? E que ela seja só o meio, mas que ela não seja o fim, né? Pode falar. Não, os prejuízos, eu vou mais na linha da questão dos prejuízos, né? E a gente, na associação, recebe muitas mensagens, Associação de Psicopedagogia, sobre os prejuízos para a própria aprendizagem e o próprio convívio, né, dos relacionamentos, porque é aquilo que eu sempre digo, né? As pessoas ficam condicionadas com o excessivo da tecnologia, né? Porque ela já te mostra algo pronto, né? Então, assim, a partir do momento que você deixa de criar, não é? Se afasta daquilo que exige mais do teu cérebro, né? Exige mais no bom sentido, né? Você começa a ter
reações negativas, principalmente no que diz respeito às relações interpessoais. Então, eu digo muito, olha, a tecnologia, ela contribui, ela é muito boa, mas quando ela é usada de forma excessiva, o seu cérebro, né, fica condicionado àquilo que já é pronto. Então, numa leitura de um livro, por exemplo, você vai se cansar muito fácil, porque na leitura você está criando, você está reinventando, né? E isso não deve ter uma conexão também com as relações interpessoais. Então, é mais ou menos assim, o grupo que a gente faz parte de estudo, né? Alguns, até na área da neurociência, eles enfatizam sobre essa questão dos perigos, do excesso, né? E também dessa questão da queima dos relacionamentos interpessoais. Até porque, assim, através das redes sociais, eu posso escolher o horário que eu quero me conectar, né? Eu posso acessar no momento que me convém. E é diferente do relacionamento presencial, que eu tenho alguém do meu lado, às vezes no momento que eu quero estudar, às vezes no momento que eu quero trabalhar, ou que eu quero assistir meu filme preferido, e eu tenho alguém ali que está concorrendo com isso, né? E eu não posso simplesmente, eu vou te desligar agora. Não, eu tenho que ter a habilidade de falar, eu tenho que ter a habilidade de negociar com aquela pessoa. Então, a gente precisa se atentar realmente para isso. Uhum. Eu acho que eu até ousaria dizer, né, que, que algumas habilidades, como ela colocou aí, né, algumas habilidades, algumas habilidades importantes para todo o resto da vida, inclusive para a vida profissional, né, só adquire através dos relacionamentos, né. Eu penso assim Sim. que vocês falaram sobre aí a questão de tolerância, né, eu diria assim, resiliência, né, posso colocar essa palavra, resiliência, né, são, são habilidades que você só desenvolve mesmo nos relacionamentos dentro de casa, né, porque como Exato. também, né, os relacionamentos à distância você só procura a hora que quer, né, e então é uma coisa que eu costumo dizer também, que a pós-modernidade, né, que o Bauman, né, que fala muito sobre a pós-modernidade, né, e a pós-modernidade ela faz com que a gente se torne também muito utilitarista, né? Ou seja, os relacionamentos são utilitários, né? São para o nosso uso, né? Quando a gente quer, né? Só que isso a gente perde muito com isso. Perde muito. A gente ainda teria aqui algumas perguntinhas para fazer para vocês, mas eu queria passar aqui para algumas perguntas que o pessoal fez e vou juntar algumas para ser mais rápido. Que tipo de práticas, né, vocês sugeririam serem realizadas em casa? Práticas sei, entre casais, pais e filhos, família mesmo, né? Que tipo de prática vocês consideram que seriam saudáveis, né, para serem feitas juntos, né? Nesse tempo de confinamento também, para ajudar a regar o relacionamento? Olha, essa questão de relacionamentos pais e filhos, né? Vamos lá. Assim, a gente tem, eu tenho acompanhado alguns casos, né, já de crianças ansiosas, né? Então, eu acredito que para que coisa flua, né, de forma positiva, você precisa ir para o mundo da criança, né? O Valão diz que a criança ela cresce brincando, se movimentando. Então, a gente costuma ver em algumas lives, por exemplo, os pais brincando com as crianças, enfim. Esse universo, ele vai, claro que ele vai exigir mais ainda energia de quem já gastou muito lá no passado, né? Mas um dos pontos positivos, né, para que esses relacionamentos não se deteriorem, né, principalmente entre pais e filhos, é você entrar no universo da criança mesmo, né? Você reinventar aquele ambiente, brincar com ela, estabelecer um momento de lazer, jogos, enfim. Então, tudo isso, não expor também a criança, se expor muito a informações negativas, a informações excessivas, melhor dizendo,
isso pode atrapalhar o ânimo, né, da criança e, enfim, essas são, pelo menos, as minhas indicações que eu falo sempre para as pessoas que eu atendo, né? Não expor a criança muito a informações demais, né? Entre no universo dela, brinque com ela, jogos, faça ela se movimentar, porque o universo dela é diferente. A criança tem muito mais energia que o adulto, isso é óbvio, né? Bom, a minha contribuição é mais nessa área. Eu vi até umas sugestões sobre brincar de escola com a criança, quando ela não tem tarefas da escola, né? Se a escola não está acontecendo espiritualmente, o pai pode brincar com a criança, ela sendo a professora, né? Vamos lá, eu vou ser seu aluno hoje. Então, investe os papéis para ter um certo desafio para a criança, para ela também se sentir útil, porque ela pode também sentir o que a gente sente enquanto adulto e não saber expressar da maneira como a gente expressa. E aí é interessante também, ela tem um senso de utilidade, investir em algo novo que ela nunca fez. Ah, vamos fazer um bolo juntos, ou vamos fazer uma coisa aqui de artesanato, o que for mais conveniente para o pai, né, que for mais acessível, e também respeitando o interesse da criança. Também não forçar, né, porque tem pai que diz assim, vamos brincar disso. A criança não quer, aí ele grita, e às vezes fica pior do que a criança. Né? Mas não, tem que respeitar o momento dela, propor atividades que sejam de acordo com os interesses dela também. E aqui, sendo bem objetivo, em relação a casal, né? Assim. Eu acredito. Aqui, eu posso citar até um exemplo nosso. Né? A Kezinha gosta muito de atividade física. Né? Eu já não sou muito fã. Né? Eu acho que, não sei se isso é tipo do homem, né? Mas, às vezes, a gente coloca ali no YouTube, né, um tutorial e ali a gente brinca, faz atividade física, né? E tudo. Eu acredito que esse processo joga também, né? Ela joga, a gente joga. Esse processo vai exigir da gente muita criatividade, né? Eu acredito que a gente precisa, para tirar o foco, até inclusive de angústias, enfim, a gente precisa reinventar, né? E também, sei lá, entrar nesse universo mesmo, né? Porque, do contrário, a gente vai acabar se sufocando e não vivenciando essas propostas inovadoras, né? Vamos dizer assim, que a gente cria, né? Certo. Eu quero só dar uma pausazinha aqui, agradecer, né? Comunicar, né, aos nossos seguidores aqui que a gente chegou hoje a gente chegou a atingir os 100 seguidores, né? Há um pouco tempo que o perfil aqui da conta da Capelania, né? A gente tem entendido que temos alcançado, pelo menos parcialmente, aquilo, né, que é a nossa missão, né? Que é a comunidade acadêmica. Espero que em breve a gente tenha aí os milhares, né? Alcançando de fato o tempo todo, né? A gente quer agradecer os seguidores por isso. Vamos pedir que continuem compartilhando também com outros e vamos ajudar outros, né? Vamos, dessa forma também, né? Ajudar uns aos outros, né? E com indicação de bom conteúdo também, né? Mas então, quero só reforçar os agradecimentos a vocês. E aí eu quero já passar aqui para mais perguntas. A Cássia, né? Ela aqui, né? Eu tinha falado da Andrea. Ela, em resumo, ela está dizendo mais ou menos o seguinte: se no caso tem ali uma pessoa que vocês falaram sobre procurar relacionamento, né? Para motivar os relacionamentos, carregar os relacionamentos. Mas se tem uma pessoa mais ali que não quer se abrir, quer ficar na dela mesmo, fica se isolando, eu acho uma pergunta mais difícil, né? Mas o que fazer? O que fazer nesse caso? Você quer ajudar a pessoa a carregar o relacionamento, mas ela esquiva, assim, né? O que fazer? É interessante observar se isso é uma característica da pessoa ou é uma característica do momento. Porque, às vezes, algumas pessoas têm esse perfil mesmo mais retraído. Essa é uma situação que ela já apresentava antes de vocês começarem a conviver, vamos dizer assim. Ou é uma situação que está se apresentando agora. Ela vinha mantendo um certo nível de interação
E de uns tempos para cá, ou então só no período de isolamento social, ela começou a apresentar esse tipo de comportamento. Então, definir isso é o primeiro passo para você perceber. Foi uma situação que pode ter sido provocada pelo atual momento que a gente está vivendo, ou existe algo no nosso relacionamento que mudou, que pode ter mudado e eu preciso perguntar isso a ela, né? Então, primeiro identificar e depois tentar conversar, se aproximar e dizer, olha, percebo, se foi uma mudança repentina, vamos dizer assim, né? Eu percebo que você está mais isolado, quando eu toco em tais assuntos, assim, você não faz comentários. Então, eu queria saber se tem alguma coisa te incomodando, se eu posso te ajudar com alguma coisa. Eu queria lhe ouvir, porque você é importante para mim. E aí você ressalta aquilo que a pessoa tem de importante, de bom para você. E quanto que é importante ela falar com você, né? Agora, se é uma característica já permanente, que, vamos dizer assim, que ela já era assim quando você a conheceu e você nunca soube conviver, aí também você pode se aproximar quando perceber que ela está muito distante, assim, olha, eu sei que a sua característica é mais de se isolar e tudo, mas eu gostaria que a gente convivesse um pouquinho mais, eu queria que a gente pudesse falar sobre determinada